Sabe, o Senhor separou nessa noite uma palavra muito especial para as nossas vidas. E eu creio que o Senhor vai falar muito conosco. O Senhor já tem falado muito comigo e eu creio que Ele vai falar muito com você em nome de Jesus. Amém? Sabe, eu não sei se você percebeu, mas eu acredito que sempre que a gente recebe uma palavra confrontadora da parte do Senhor para a nossa vida, é porque o Deus, Ele quer que a gente venha viver um outro nível. Na verdade, Ele quer que a gente venha viver um nível alto de maturidade, de fé, de transformação de vida, a fim que tenhamos o caráter de Cristo em nós. E quando somos confrontadas numa área tão importante como a língua, é porque Deus quer que saibamos que o que sai da nossa boca tem poder. Será que você já parou para pensar o quanto a sua boca ela tem poder? E eu quero dizer a você que a sua boca ela tem poder para duas coisas: para abençoar e para amaldiçoar. Será que você está vendo isso aqui? Isso aqui é colocado em alguns lugares, né? Com piso molhado. Para você ter cuidado, para quê? Para não escorregar, né? Para não cair. E a verdade, a língua, é que ela é muito escorregadia, não é verdade, gente? Não é, gente? Tá todo mundo meio calado, é porque quando a gente fala de língua com mulher, a gente sabe como é o negócio. E essa é a verdade, é que a nossa língua, ela é muito escorregadia. E hoje vamos receber uma palavra diretamente do Senhor que vai transformar a nossa mente e nos fazer entender de uma vez por todas que a nossa palavra tem poderes e a partir de hoje, em nome de Jesus, a nossa boca só vai ser usada para profetizar, para falar bênção sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas, amém? Quem está preparado aí? E o tema de hoje é resistindo aos perigos da língua. Em Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esse texto é uma revelação direta sobre o poder que tem de gerar vida e também de gerar morte. E saber usá-la é fundamental para as nossas vidas. E a grande verdade é que mulher gosta de falar. Gosta ou não gosta? Gosta. Sabe, segundo um livro de um neuropsiquiatra americano que foi lançado em 2006, ele fala que em uma pesquisa, as mulheres falam em média 20 mil palavras por dia. Vocês podem imaginar? 20 mil palavras por dia, enquanto os homens, apenas 7 mil. Por que será? Oh Senhor, por que isso na nossa vida? Mas é a verdade, são palavras demais, gente. E a verdade é que nós mulheres temos a capacidade de falar várias coisas, de fazer várias coisas e tudo ao mesmo tempo. Eu não sei como é isso, mas a gente consegue falar, a gente consegue fazer, a gente consegue andar e a gente ainda consegue pensar. O que a gente está fazendo aqui, a gente já consegue pensar em outra coisa, no que vai fazer amanhã, no que vai fazer depois. Isso é mulher. E também é justamente isso que a gente tem que ter cuidado. Porque muitas vezes a gente está fazendo tanta coisa, a gente está falando tanta coisa, e a gente acaba não percebendo o perigo disso, das palavras que estão saindo da nossa boca. Porque a gente muitas vezes está ali tão atarefada com as coisas que nós estamos fazendo. E acaba a gente dizendo coisas que podem vir magoar o outro. Por um cansaço. Porque muitas vezes nós nos sentimos cansadas. Muitas coisas para fazer.
E às vezes a gente não se dá conta daquilo que a gente pode falar e magoar as pessoas. Olha o que diz a Bíblia. Lá em Provérbios 10:19 fala assim: quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Glória a Deus. Por coincidência, hoje é dia 1 de abril. Alguém sabe o que é que o povo fala aí sobre esse dia? Alguém sabe? Está repreendido em nome de Jesus. Mas muitos países celebram o dia da mentira. E o nome já diz, né? Dia da mentira. É uma data em que as pessoas podem mentir de brincadeirinha. A verdade é que essa data, o diabo ele não precisa fazer nada. Porque as pessoas já estão fazendo o trabalho dele, que é mentindo. Então, em nome de Jesus, a gente não está aqui para falar mentira e nem ser filho de Satanás. O Senhor nos botou nesse mundo para que a gente venha proferir verdades pela nossa boca, porque nós somos filha de um Deus único, de um Deus vivo. Então nós não estamos aqui para fazer aquilo que Satanás tem que fazer. Amém? Olha o que diz lá em João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso, pai da mentira. O diabo, ele sabe o poder que há na nossa língua. Então, o que é que resta a ele, na verdade, é nos tentar para que a gente venha falar mentiras. E aí ele cria esse dia da mentira, para que ele possa pegar todos de uma única vez. E nós é que temos que ter a sabedoria daquilo que a nossa língua está falando, daquilo que nós estamos tirando da nossa boca. Quando muitas vezes nós pensamos, é uma brincadeirinha. Com Satanás não se brinca. Não existe brincadeirinha, não existe brincadeira, não existe, foi pouquinha coisa. Não. Entenda que com Satanás não há brincadeira. Então que a sua boca fale palavras de bênção, fale palavras de vida, fale palavras que Deus colocou na sua boca e que Deus fala ao seu respeito. E não algo que Satanás tenta impor sobre você. Sabe, certa vez conta-se que um mercador grego muito rico ofereceu uma festa para as pessoas com muita comida. E aí ele chamou um dos seus servos e disse assim: olha, vá no mercado e traga muita comida. Traga a melhor comida que tiver para eu oferecer nesse grande banquete. O servo foi ao mercado e quando ele voltou com muitos pratos e tinha um prato que estava coberto com um pano. E ali ele pegou, olhou para aquele prato, quando tirou o pano, ele disse, assustado: língua? Esse é o prato? E o servo respondeu: sim, Senhor. Com a língua nós pedimos água, com a língua nós dizemos que amamos, com a língua nós fazemos amizades, com a língua nós perdoamos, com a língua nós nos reunimos a pessoas, agradecemos a Deus, oramos, buscamos ao Senhor, louvamos. O mercador, querendo testar aquele servo, lhe pediu que retornasse ao mercado e dissesse: pronto, agora você vai e volta ao mercado e traz a pior comida que tiver do mercado. E o servo foi. Quando o servo voltou, aquele senhor, muito curioso, olhou para o prato, tirou aquele pano e quando olhou, língua. Ele: língua? De novo? E o servo respondeu: sim, Senhor. Pois é com a língua que nós reclamamos, é com a língua que nós terminamos relacionamento, é com a língua que nós provocamos intrigas, é com a língua que nós temos ciúmes, que nós blasfemamos, enganamos, que nós mentimos.
Não há nada pior do que a língua. E não há nada melhor do que a língua. Tudo depende de como nós usamos. Uau! Que forte, não é? E é por isso que hoje nós vamos aprender como usar bem a nossa língua. Amém? Para que ela venha gerar vida para nós e não morte. Em nome de Jesus. Amém? O primeiro tópico é: o que você fala reflete quem você é. E eu queria que você me acompanhasse, abrisse aí a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, no capítulo 25, a partir do verso 1 ao 13. Deixem aberto nesse capítulo, porque a gente vai, ao longo da mensagem, prosseguindo nele. Amém? Amor? Todo mundo aberto? Misericórdia, vamos para a célula. Quem disse misericórdia vai para a célula. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 1 ao 13, que fala assim: Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou. E o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. E o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhe: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Diga-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família. Muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosquiando suas ovelhas quando os seus pastores estavam conosco. Nós não os maltratamos e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós seus servos e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem e em nome de Davi e ficaram esperando. Diga, ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Sabe, esse texto que nós lemos conta a história de Davi com Nabal e a sua esposa Abigail. Nabal, ele é um exemplo claro daquele tipo de pessoa que conhecemos que morre pela boca. Será que alguém conhece alguém assim? Será que só sou eu? Mas ele era esse tipo de gente que fala aquilo que não deve ser falado. O texto nos diz que ele recebeu uma mensagem de Davi. E a mensagem, ela tinha 3 características importantes aqui nesse texto. A primeira, que era uma mensagem de saudação e de bênçãos. Você viu isso lá no versículo 6. A segunda, que era uma declaração de paz. Você viu isso no versículo 7. E a terceira, que era um pedido de ajuda. Vemos agora no versículo 8. Aqui Davi mostrou que era extremamente cordial. Que era um homem humilde em suas palavras. Gente, Davi tinha 400 homens à sua disposição. Homens que matavam e morriam por ele. E ao invés dele ser um homem mal educado, que podia até impor a sua força, não. Ele foi um homem
com palavras extremamente sábias para falar com as pessoas. Mas quem era Nabal? Nabal era um homem tolo. O significado do seu nome já indicava, na verdade, quem ele era. Nabal era descendente de Caleb. Enquanto Caleb era lembrado por sua fé, sua coragem. Sabe, Nabal era descrito como um insensato. Nabal era marido de Abigail. Abigail era uma mulher sábia. Mas Nabal, a verdade é que ele quis ser um homem tolo. Sabe, nós temos aqui 2 pontos que mostram que Nabal não só teve chances de ser diferente, como ele também teve bons exemplos a seguir. Ele teve o exemplo de Caleb, que fazia parte da sua família. Aquele homem que teve a coragem de, mesmo quando outros disseram que aquela terra de Canaã não dava para se entrar, mas Caleb ali junto com Josué teve outra visão. A visão realmente de um homem de Deus. Nabal também tinha um exemplo a seguir, que era sua esposa. Uma mulher sábia, uma mulher boa de coração. Mas Nabal preferiu ignorar esses exemplos e preferiu viver uma vida de insensatez. Sabe, tem muita gente que, assim como Nabal, tem referências na sua vida. Tem famílias que podem ajudar. Tem famílias que trazem uma palavra dizendo assim: olha, não vai por esse caminho. Esse caminho não é certo para a sua vida. Esse caminho aqui é o melhor. Sabe, tem um líder da sua célula que pode te ajudar. Tem o seu pastor. Mas muitas vezes, as pessoas, elas não querem essas referências boas na sua vida. Elas preferem viver uma vida de insensatez. Assim como Nabal viveu. Ao ouvir a mensagem enviada por Davi, Nabal ele teve a chance de se mostrar sensato, mas ele agiu como muitas pessoas agem nos dias de hoje. Ele agiu com grosseria, ele agiu de uma forma insensata, impensada. Características de uma pessoa que não dominam a sua língua e falam o que quer, doa a quem doer. Vocês podem imaginar Nabal no dia de hoje no Instagram? Misericórdia. Aquele tipo de pessoa que saía comentando nas fotos de todo mundo, dizendo o que queria, o que não queria, se estava feio, se não estava, se estava gordo, se estava magro, se estava bem, se estava com a roupa bonita, se não estava, se era certo, se era errado. Ei, mas deixa eu te dizer que tem hoje, viu? Hoje em dia tem muitos Nabals por aí. Indo nas redes sociais, colocando um monte de, vamos dizer assim, bota nos stories, né, algumas coisas, para outras pessoas, querem alfinetar outras pessoas. É ou não é? Tem muitos Nabals hoje. E você? Como é que você tem agido nas redes sociais? Será que as pessoas, quando vê seus comentários, as suas fotos, ela vê realmente uma pessoa que está transmitindo alguma palavra de Deus? Ou ela tem visto alguma língua insensata? Porque de uma certa forma, quando a gente está digitando ali, é como se fosse a nossa boca que estivesse falando. Então, o que é que você está falando ali, naqueles comentários? O que é que você tem postado nas suas redes sociais? Será que você tem falado palavras que têm gerado vida? Ou você tem falado palavras que têm gerado morte na vida de alguém? Sabe, tudo o que nós falamos diz muito sobre nós. Tudo que nós fazemos diz muito sobre nós. Veja o que Jesus disse lá em Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você fala alguma coisa de mal, é porque isso já está dentro do seu coração. Como é que está o seu coração?
Quando Tiago fala da língua lá no capítulo 3, no versículo 10, ele diz assim: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. É exatamente isso que nós fazemos muitas vezes. Deixamos a bênção e a maldição sair ao mesmo tempo da nossa boca. Como é que nós temos agido? E um exemplo que nós temos é de Pedro. Quando Pedro foi repreendido por Jesus. Sabe, no livro de Mateus, no capítulo 16, certa vez fala que Jesus perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E Pedro, dando aquela resposta linda ao Senhor Jesus, ele disse: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Meu Deus, que resposta linda. Imediatamente, Jesus disse que aquela revelação era uma obra do Espírito. Aquilo que Pedro tinha acabado de dizer. Mas pouco tempo depois, quando Jesus começou a contar sobre a sua morte, o mesmo Pedro que disse aquelas palavras de bênção, repreendeu Jesus a ele, dizendo que aquilo não iria acontecer. Quando fala lá em Mateus 16, 22, e Jesus no mesmo instante virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Parece uma resposta dura, mas não é. A verdade é que Jesus, ele queria ensinar a Pedro que ele não podia ser aquele que iria ser a pedra do tropeço. Mas ele queria dizer a Pedro que ele seria aquele que iria edificar a igreja. Então Pedro, ele teria que saber aquilo que estava saindo da sua boca. Sabe, eis uma escolha que nós devemos fazer. Nós seremos pedra de edificação ou nós seremos tropeço? O que é que nós seremos? Tanto na nossa vida como na vida de outras pessoas. Sabe, muitas vezes Deus quer nos usar, mas não nos usa pelas nossas atitudes, pelo aquilo que nós falamos. E a gente não entende o porquê não está sendo usada. Mas Deus sabe o porquê. Deus sabe o que nós fazemos. Entenda que o que você fala não reflete só em você, não. Mas reflete aquilo, o que Deus mostra através da sua vida. O que é que você tem mostrado às pessoas quem Deus é? Porque muitas vezes a gente não precisa nem falar, as palavras não precisam nem sair da nossa boca para a gente mostrar quem Jesus é. A nossa vida, ela fala por si só. Você é um testemunho de vida. Você tem que mostrar às pessoas aquilo, o milagre que Deus fez em você. Mas muitas vezes as pessoas não têm visto porque a sua língua não tem deixado. Sabe quando é que as pessoas não veem Jesus em você? Quando você começa a fofocar, quando você começa a falar mal de outras pessoas, quando você começa a colocar comentários ali nas redes sociais que não condiz mais com a sua vida, quando você posta uma foto sensual, sabe, isso é quando você não reflete Jesus. E nós devemos aprender que quando nós nos entregamos ao Senhor, nós somos templos e morada do Espírito Santo. O que é que tem que fluir de nós? O que é que tem que sair de nós? Quais são as palavras que tem que sair da minha boca? Qual é o comportamento que eu tenho que ter? Sabe, quando Jesus entra na sua vida, tem que haver transformação. E se não houve transformação na sua vida, é porque Jesus ainda não entrou. E Ele precisa entrar. Se você quiser que Ele entre, tem que haver transformação de vida. Entenda que aquilo que nós falamos reflete quem Jesus é. Amém?
Em segundo, aprenda a identificar os perigos da sua língua. 1 Samuel 25, a gente continua lá, a partir agora do versículo 14. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram. E durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com ele, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição para sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva e passas e 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade. Caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, com o rosto em terra. Você já parou para analisar quantas vezes você falou sem pensar? Falou por impulso e acabou perdendo a bênção, perdendo pessoas, relacionamentos, oportunidades e trazendo problemas para a sua vida? Sabe que tem gente que tem a língua afiada como uma faca. E o que sai da sua boca só traz prejuízo, não só para a sua vida, mas também de todos que estão à sua volta. Pessoas que agem diferente, falam bonito, falam manso, com voz aveludada, mas a verdade é que são falsas, são mentirosas, enganam, são caluniadoras. Sabe, Deus não quer que nós sejamos nenhuma dessas coisas. E é por isso que nós precisamos identificar o que há de errado. Quando conseguimos entender que o nosso maior inimigo não é o diabo, mas sim a nossa carne, fica mais fácil de lutar para que sejamos transformadas. Muitas vezes eu escuto de várias pessoas dizendo: o diabo, Satanás. Muitas vezes o diabo não está fazendo nada. Porque se aquela pessoa conseguisse segurar a língua dela, se aquela pessoa conseguisse se controlar, não teria atraído prejuízos para a sua vida, prejuízos para a sua família, prejuízos para quem está ao seu lado. Porque é isso que pode causar muitas vezes quando a gente fala palavras que não são para ser ditas. Sabe, após falar o que quis, Nabal não se preocupou com as consequências das suas palavras. Mas quando os servos de Nabal contaram a Abigail o que aconteceu, ela percebeu de imediato o que viria depois. Ela sabia que uma desgraça estava a caminho. Sabe, todas as nossas ações geram consequências. Geram consequências na nossa vida.
E quais são as consequências que nós temos gerado na nossa vida? Nabal, com sua insensatez, muitas vezes falando coisas sem pensar, palavras fúteis, palavras que machucavam, palavra que muitas vezes ele não sabia nem a consequência que iria trazer sobre a sua vida. Ele chegou a botar tudo a perder. Cada palavra que sai da nossa boca é como uma sentença sobre as nossas vidas. É por isso que precisamos olhar com clareza para aquilo que nós falamos e as consequências que vêm sobre nós. Em Salmos 39:1 diz: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Se for necessário, façamos como esse versículo diz. Colocar uma mordaça na nossa boca. Ei, mulher, se você não consegue se controlar, faça um voto com Deus. Que aí sim, você vai se pegar. Opa, eu fiz um voto com o Senhor. Eu não posso dizer nada. Aí você vai conseguir se calar. Pode ter certeza que teve um tempo na minha vida que eu disse, só assim que eu vou conseguir ficar calada. E teve muitas vezes que meu marido olhou para mim e disse, o que é que está acontecendo? É o voto com o Senhor. Só assim. Mas eu vou dizer a você que foi um tempo de mudança na minha vida. Foi um tempo de transformação. Quando eu entendi que eu precisava fechar a minha boca. Que eu precisava não falar mais aquelas palavras que eu estava dizendo. Porque eu estava trazendo destruição para o meu lar. E quando eu entendi que a minha boca precisava ficar fechada, aí foi quando Deus começou a agir. Foi quando Deus começou a agir na minha vida, na vida da minha família. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que nós, quando estamos falando, nós temos poder para mudar alguma coisa, alguma situação, para mudar a vida de alguém. Ah, você tem que mudar. Quantas mulheres não dizem isso para seus maridos que ainda não se converteu? Mas você tem que aceitar Jesus. Ei, não é você que tem que convencer ele, não. Quem tem que convencer é o Espírito Santo de Deus. É Ele que traz o convencimento sobre a vida de alguém. O que tem saído da sua boca para edificar o seu casamento? O que tem saído da sua boca para trazer paz para o seu lar? Será que da sua língua tem saído palavras de bênção? E é isso que nós temos que fazer. Em terceiro, entenda que a língua sábia é a fonte da vida. 1 Samuel 25, do versículo 24 ao 28, que diz assim: ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha, por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer, meu Senhor. Não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que os seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Que as travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Se Abigail fosse uma mulher insensata, como Nabal, ela teria aproveitado aquela confusão para se livrar daquele marido grosseiro. Era ou não era? Porque ela dizia: eita, agora eu vou me livrar desse homem.
Porque Davi ia chegar lá com tudo, com os 400 homens, e ia acabar com tudo. Mas não. Sabe, aquela mulher teve sabedoria. Aquela mulher agiu com o coração. Aquela mulher, ela tomou a atitude que o Senhor queria que ela fizesse. Ela foi a Davi, reconheceu o erro. Não só reconheceu, como pediu perdão, ainda lançou palavras de bênção sobre a vida de Davi. Meu Deus, que sabedoria daquela mulher, que atitude digna de uma mulher que tem um coração do Senhor. Sabe, eu tenho certeza o quanto foi tentador e o quanto foi difícil ela tomar uma atitude daquela, porque eu digo a você, quando muitas vezes nós temos que fazer algo que é certo, tem vezes que dói. É ou não é? Mas a gente não está aqui apenas para fazer aquilo que nos convém. Mas a gente está aqui para ser obediente ao Senhor. Então é por isso que mesmo que doa, a gente vai lá e faz. Sabe por quê? Isso mostra a obediência. Sabe, o Senhor não está aqui para querer que você concorde com todas as coisas que Ele manda você fazer. É como eu sempre digo, ei, eu não preciso concordar com tudo não. Mas eu preciso obedecer. Eu preciso fazer aquilo que Deus manda eu fazer. E foi essa atitude que essa mulher teve. Por mais difícil que tivesse ter sido fazer aquilo naquele momento, ela nem avisou ao seu marido. Ela pegou tudo que tinha de melhor na sua casa e foi de encontro àquele que viria matar o seu marido, que viria matar a sua família, que viria matar os seus servos. Ela teve sabedoria e ela agiu. Sabe, na verdade é que ela não queria ter razão. A verdade é que Abigail, ela queria resolver o problema. E muitas vezes tem pessoas que não resolvem os problemas porque quer sempre ter razão. Quando está discutindo ali com alguém, não reconhece. E não resolve o problema porque quer ter razão. Sabe, não busca a melhoria daquilo, reconhecendo. Mas aquela mulher, ela não teve essa atitude. Ela teve uma atitude de gerar vida e não de gerar morte. Sabe, ter sabedoria na hora de falar é parte de um processo diário de quem decide ouvir mais e falar menos. E é isso que nós devemos fazer, porque nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Então isso nos mostra que nós devemos ouvir mais e falar menos. Lá em Provérbios 10:19 fala assim: na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Então, quando muitas vezes vocês ficam em silêncio, é a sabedoria que o Senhor te dá. Então, muitas vezes a melhor decisão em que nós temos que ter é o silêncio. Amém? E quarto e último ponto, seja o motivo pela qual as pessoas glorificam a Deus. A continuação agora do verso 32 ao 35, que diz assim: Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derramasse sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, se você não tivesse vindo depressa a encontrar-me, nenhum só do sexo masculino, pertencente a Nabal, teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que aquela mulher havia lhe trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atentei o seu pedido.
Glória a Deus. Olha o que aquela atitude daquela mulher gerou. A palavra de bênção que ela trouxe para Davi fez Davi também reconhecer a maldição que ele também poderia trazer sobre sua vida, no derramar de sangue que ele iria fazer. Sabe, me respondam uma coisa. Quando você fala, o que as pessoas veem? Elas conseguem enxergar a bondade de Deus através da sua vida? Ou elas associam a você as pragas do Egito? Hein? Não precisa responder não. Brincadeiras à parte, nós temos que ter a consciência de tudo que nós falamos é ouvido por pessoas. E acima de tudo é ouvido por Deus. Tudo que nós falamos pode levar as pessoas a crerem ou não no Senhor Jesus como nosso Salvador. Lá em Atos 13:48 fala assim: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram-se a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Sabe, o evangelho se espalhou no mundo porque havia pessoas impetuosas, havia pessoas ousadas para falar aonde quer que fosse a palavra do Senhor. E é isso que tem que sair da nossa boca. E é isso que a nossa língua tem que falar, é as maravilhas do Senhor Jesus. As maravilhas que Ele faz, as maravilhas que Ele vai fazer. Nós temos que anunciar a volta do Senhor Jesus. E é para isso que nós estamos sendo usadas, para trazer palavras de bênção, amém? Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Sabe o quanto das suas palavras tem glorificado ao Senhor? O quanto das suas palavras tem mostrado às pessoas quem é o Senhor Jesus? Será que você já fez uma autoavaliação para você perceber aquilo que tem saído da sua boca? Para você reparar aquilo que você tem falado? Será que você já percebeu se você tem trazido palavras de vida sobre você, sobre a vida de outras pessoas? Ou você tem trazido palavras de morte? Será que você já fez essa autoavaliação? O que a sua língua tem representado na vida de outras pessoas? Quando as pessoas veem vocês falando, o que é que elas pensam de você? O que é que elas pensam ao seu respeito? Será que ela vê que você realmente está sendo usada pelo Senhor? Sabe, hoje é um dia que o Senhor separou para você fazer essa autoavaliação na sua vida. Para você hoje começar a trazer à memória todas as palavras que têm saído da sua boca. Tudo aquilo que você falou ao seu respeito. Tudo aquilo que você tem falado na sua família. Tudo aquilo que você tem falado no seu casamento com o seu marido. Tudo aquilo que você tem falado para os seus filhos. Tudo aquilo que você tem falado para os seus pais. Tudo aquilo que você tem falado no seu trabalho, na faculdade, na escola, onde você tem chegado. Quais têm sido as palavras que têm saído da sua boca? Sabe, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei qual tem sido as suas atitudes. Eu não sei o que é que você tem falado por aí afora. Eu não sei se você também já recebeu uma palavra de maldição sobre você, que te paralisou, que te fez ficar angustiada. Sabe, onde você pensou, não
solução para mim. Ah, eu não tenho mais jeito. Ah, eu não vou viver uma vida próspera. Ah, nada dá certo mesmo para mim. Sabe, essa é a noite que o Senhor separou para mostrar a você que a sua boca, as suas palavras, ela tem poder. Ela tem poder. E o Senhor é aquele que pode mudar a vida de todas nós. O Senhor é aquele que pode trazer uma transformação. Vocês chegaram aqui, vocês receberam um papelzinho. E eu queria que nesse momento vocês pegassem esse papel. Vocês começassem agora, nesse momento, a escrever aí palavras de bênção ao seu respeito. Começasse a trazer aí palavras de vida ao seu respeito. Começasse aí a profetizar sobre você, sobre a vida da sua família. Quem não tiver caneta, levanta a mão que o pessoal da recepção vai aí levar uma caneta para você. Você que está aí também nos acompanhando pelo campus online. Sabe, esse é um ato que nós vamos fazer, um ato profético. Então você que está aí também, pega um papelzinho, pega uma caneta. Começa a colocar aí palavras de bênçãos. Começa a trazer aí palavras que vão gerar vida sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre as suas amizades, sobre a sua vizinhança. Começa a escrever aí agora. Sabe, não fica de fora desse momento. Não fica de fora desse ato profético que nós vamos fazer aqui. Eu quero também as meninas que estão servindo também. Comece a escrever aí também aonde vocês estão. Peguem um papel, comece aí a anotar. Quando você terminar de escrever, você vai sair do seu lugar e você vai começar a colocar aqui. Mas comece a sair do seu lugar, já crendo, já profetizando, já declarando na transformação de vida que o Senhor vai trazer